Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Mauro Lopes, esse é o programa Paz e Bem, programa Paz e Bem de número 118. Hoje é terça-feira, 12 de março de 2019. Se você não está inscrita ainda no canal Paz e Bem, inscreva-se já, agora, ou quando acabar esse vídeo. É só clicar no botão de inscrição, na página de início do canal Paz e Bem, e clicar também ao lado do sininho, do símbolo do sininho, para receber as notificações da nossa programação. Tem muita programação, tem muita programação. Aproveita também, se você tiver condições financeiras, torne-se um assinante, uma assinante solidária do canal. Aos poucos, a gente vai conseguindo partilhar os recursos, apoiando aqueles que doam seu tempo, seus talentos, e que precisam de apoio. Tem gente que, né, se doa gratuitamente aqui e não tem necessidade, não precisa, mas tem gente que precisa, e vão também podendo comprar uma câmera, organizar algum tipo de viagem, enfim, vamos aos poucos fazendo crescer nosso canal. Fermento na massa, fermento na massa. Programação muito intensa. Nesta segunda-feira, para quem assistiu pelo Paz e Bem, ou vai assistir a qualquer momento, e a partir desta terça-feira de hoje, ao meio-dia, na TV 247, gente, a Mangueira desfilou. A Mangueira desfilou e abriu com seu desfile o nosso curso Retalhos da Nossa História, o curso pedido pelo presidente Lula. Não com esse nome, ele não deu a sugestão desse nome, mas ele pediu que a gente, depois do curso de Canudos, continue a mergulhar na história do povo brasileiro e apresente ao povo brasileiro sua própria história. De maneira, né, pequena, o canal é pequeno, mas é isso, tá aí, tá jogada, né? É a semente, é a sementinha, é o fermento na massa. Então começamos nesta segunda-feira, o primeiro encontro do Retalhos da Nossa História foi o samba enredo da Mangueira. Então a Mangueira desfilou a abertura do Retalhos da Nossa História. Ó, quem assistiu sabe do que eu tô falando. Quem não assistiu ainda, não perca. Foi um negócio assim, foi demais. Realmente foi sensacional. Né? O professor Pedro Lima Vasconcelos estava particularmente inspirado, ele sempre está inspirado. A partir desta segunda-feira, então, começamos Retalhos da Nossa História. Na descrição do vídeo de ontem, e eu vou soltar também um artigo no site Paz e Bem, tem uma programação tentativa já de 23 encontros. 23 encontros, cada encontro um retalho da nossa história. Vai ser uma grande jornada, não tenho dúvida que vai ser muito legal. Assista. Hoje, terça-feira, e amanhã, quarta-feira, tem a jornalista Ana Helena Tavares. Ela está lançando um livro sobre um profeta brasileiro, Dom Pedro Casaldáliga. O nome do livro é Um Bispo contra Todas as Cercas. O livro nem foi lançado ainda, vai ser lançado agora em abril. Mas ela vai fazer a primeira conversa pública sobre seu livro aqui com a gente hoje, nesta terça-feira, ao vivo, às 5 horas. E aí fica incorporado ao acervo de vídeos, com retransmissão na quarta-feira pela TV 247, Ana Helena Tavares, sobre Dom Pedro Casaldáliga, poeta-profeta. Isso é maravilhoso. Está sendo uma semana de profecia dos pobres, né? Os pobres assumindo a profecia sobre o futuro do planeta. Na quarta-feira, no Faustino Teixeira Paz e Bem, o que nós temos? Outro profeta, poeta como Pedro Casaldáliga. Vamos mergulhar na mística de Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, o poeta-profeta da Nicarágua. Então, esta semana está sendo marcada de maneira muito forte pela irrupção dos pobres no cenário, com o desfile da Mangueira mostrando que a história brasileira é a história feita a partir da luta dos pobres e que nos é escondida pela historiografia que foi pautada pelas elites, que começamos a aprender durante os governos do PT, e novamente ela está sendo varrida para debaixo do tapete, está sendo expulsa das escolas, é o desejo dos bolsonaristas, e com Dom Pedro Casaldáliga hoje, e com Dom Pedro Casaldáliga e com Ernesto Cardenal. Mas a gente vem já nessa dinâmica da presença dos pobres, muito forte aqui no Paz e Bem,
desde que a gente está reunido, bom, desde sempre, né? Acho que é constitutivo do canal Paz e Bem. Mas a partir do jejum, em memória de Arthur Lula da Silva e pela família do Lula, né, pelos pais dele, do pequeno Arthur, a Maria Helena, desculpa, a Marilene e o Sandro, e do avô, Luiz Inácio Lula da Silva, a partir do nosso jejum, há uma centralidade desse universo dos pobres no coração da nossa comunidade, né? O jejum acabou na sexta-feira da semana passada, mas tem gente que tornou o jejum como uma dedicação à liberdade de Lula, algo permanente em suas vidas. Tem gente que está fazendo na quaresma agora, tem gente que vai dedicar o seu jejum do período do Ramadã, à liberdade de Lula, para celebrar a presença de Lula entre nós. Então, essa absoluta centralidade dos pobres. Então, fiquei pensando, eu já vinha pensando nisso, aí fiquei pensando, bom, numa semana como esta, qual pode ser o nosso tema, inclusive para servir como um pequeno aperitivo sobre o encontro de hoje, ao redor de Dom Pedro Casaldáliga e o encontro ao redor de Ernesto Cardenal, né, desses dois poetas profetas. Então, vinha pensando, acho que é algo que vinha madurando já há um certo tempo, às vezes até a gente vai madurando e nem sabe que isso está acontecendo. Queria trazer para vocês hoje o seguinte tema, tema ousado. A liderança da salvação da humanidade, a liderança do projeto de um país solidário, de um país de vida digna para todos, está nas mãos dos pobres. Está na mão dos pobres, está na mão das mulheres, está na mão dos negros, está na mão dos indígenas. Está na mão daqueles, repousa sobre os ombros daqueles e daquelas que são considerados pelas elites de todo o mundo, e de maneira particularmente cruel pela elite brasileira, como os últimos, os que não importam, os que devem ser lançados fora, os que têm apenas utilidade na medida em que servem a essas elites. É importante, presta atenção na radicalidade dessa afirmação. Eu não estou dizendo que deve haver um projeto de país que tenha os pobres, as mulheres, os indígenas, os negros como centro. Não, não é isso apenas. É mais do que isso. É que a liderança para a construção desse país deve estar na mão dos pobres. Não é uma afirmação qualquer e não é uma afirmação fácil. Eu sou uma pessoa de classe média. Acho que uma parte relevante daqueles que assistem esse canal são pessoas de classe média. A nossa tendência é dizer o seguinte: sim, os pobres devem ser o objeto das políticas governamentais, os pobres devem estar no centro de um governo democrático e popular. Mas tem o quê de uma imagem da imagem de caridade benevolente que as religiões às vezes desenvolvem ao longo da história? E muitas vezes é a ideia que as religiões trazem para nós. Todas, hein? Todas. Outro dia vi um depoimento de uma liderança tida como super progressista aqui, não cristã católica, sobre essa questão, e era essa, a imagem era essa: não, vamos doar, vamos fazer caridade. Não é isto. Não é que os pobres estejam no centro das políticas públicas como objeto. Os pobres devem estar na liderança das políticas públicas. Isso significa, inclusive, que os intelectuais devam se submeter à liderança dos pobres. Essa é uma outra tendência também, né? Os intelectuais democráticos, os intelectuais que se vinculam à causa dos pobres, muitas vezes têm essa mesma postura. Os pobres são objeto, é objeto do meu estudo, é objeto da minha trajetória intelectual. Mas é o objeto. Trago para vocês hoje uma outra proposta. Os pobres como sujeitos plenos e líderes da salvação do mundo, mesmo porque eu não acredito que haja salvação possível que não seja sob a liderança dos pobres. Trouxe para conduzir nossa reflexão hoje,
alguém que é muito... E faço essa reflexão, não estou fazendo a partir da sociologia, da política ou da economia, estou fazendo a partir da dinâmica da espiritualidade, que é o que é nosso tema aqui no Paz e Bem. Trouxe para nos conduzir hoje grande figura. Se essa semana nosso Pedro Casaldáliga e Ernesto Cardenal estão aqui ocupando o nosso coração, todos eles conviveram, convivem, dialogam, são parceiros de formulação de uma grande figura. Está aqui, ó. É esse aqui que nós vamos ver hoje. João Sobrinho. E o livro Fora dos Pobres Não Há Salvação. Pequenos ensaios utópico-proféticos. É em torno desse livro aqui que nós vamos meditar, refletir hoje, eu e você. João Sobrinho. João Sobrinho, ele está com 80 anos, é espanhol de nascimento, mas desde 1957 mora em El Salvador. É salvadorenho por escolha, por opção. É um dos mais importantes formuladores da teologia da formulação, da teologia da libertação, da teologia latino-americana. Realmente é fantástico, é sensacional. Quem não conhece ainda, procure as obras de João Sobrinho. Ele é muito forte, é muito impactante. E, claro, perseguido pela hierarquia da Igreja Católica, perseguido formalmente. Teve um processo contra ele de 2001 a 2007, que levou uma notificação e houve uma mobilização de teólogos e teólogas de todo mundo em solidariedade a ele. Foi muito perseguido pela hierarquia, pela elite católica conservadora, e ele sofre no mundo católico hispânico algo não muito diferente, não nas mesmas proporções, mas similar ao que acontece aqui com o Leonardo Boff. Muito perseguido, fala-se muito, a direita católica fala muito mal dele, a direita cristã de uma maneira geral. Grande homem. Quando agora em outubro houve a celebração da canonização de Dom Oscar Romero, sim, João Sobrinho foi assessor teológico de Dom Oscar Romero, agora São Oscar Romero, santo dos pobres das Américas. O Papa Francisco fez questão de se dirigir a ele e cumprimentá-lo num gesto muito bonito. O Papa Francisco falou assim para ele: obrigado por seu testemunho. Obrigado por seu testemunho. Então, esse gesto do Papa serviu como, da mesma maneira como Ernesto Cardenal foi reabilitado agora, serviu como uma reabilitação ao João Sobrinho, depois dessa punição que ele sofreu lá em 2007, durante o papado de Ratzinger, Bento XVI. Vamos lá. Diz aqui ele, no seu livro. A citação vai estar clara, como sempre, na descrição do vídeo. Vou dar um trechinho também do livro. É uma experiência, muitas vezes repetida, que aqueles que chegam de lugares de abundância, que eles referem a quem chega da Europa, na América Latina, ou nós, que saímos de lugares de abundância, nós aqui do País Bem, que somos, por exemplo, pessoas de classe média, saímos de lugares dessa relativa abundância ao encontro dos mundos dos pobres. Então, aqueles que chegam de lugares de abundância encontram entre os pobres e as vítimas, o livro dele é um ensaio sobre as vítimas, os pobres, algo novo e inesperado. Isso acontece quando no mundo dos pobres encontram algo bom, positivo, encontram salvação. Do Brasil, Comblan escreve. Comblan foi um grande teólogo belga que viveu aqui no Brasil, um nome grande, nós vamos falar muito... Vamos fazer talvez uma semana, uma hora dessas, sobre o Comblan. Aí escreveu Comblan. Nos meios de comunicação se fala dos pobres sempre de forma negativa, como aqueles que não têm bens, os que não têm cultura, os que não têm o que comer. Visto de fora, o mundo dos pobres é todo negatividade. No entanto, visto de dentro, o mundo dos pobres tem vitalidade, lutam para sobreviver, inventam trabalhos informais e constroem uma civilização distinta de solidariedade, de pessoas que se reconhecem iguais, com formas de expressão próprias, incluídas a arte e a poesia. Maravilhosa essa citação de Comblan. Prossegue João Sobrinho. Essas palavras afirmam que no mundo dos pobres há valores importantes
e que, além disso, constroem uma civilização de solidariedade. E não é uma opinião isolada, mas repetida. Muitos buscam hoje uma humanidade humana, e dizemos isso sem cair em redundância, assim como Lutero buscava um Deus benévolo. Não, então, Deus bondade, Deus benévolo, a formulação de Lutero, né? E aqui nós estamos falando nos tempos de hoje, né? Humanidade humana, humanidade humanizada. E não se encontram em sociedades de abundância, nem na globalização, nem sequer em organizações democráticas, nas ONGs, não. Encontram, sim, elementos importantes dela, então, dessa humanidade humana, no mundo dos pobres. Alegria, criatividade, paciência, arte e cultura, esperança, solidariedade. Tal experiência é dialética, pois encontraram vida humana no reverso do mundo dos ricos. É salvífica, pois cria a esperança de um mundo mais humano, e é experiência de graça, pois surge de onde menos se espera. Algo parecido diz lá do Chile, Ronaldo Munhoz, diante do relatório laudatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de 2005. Esses relatórios que a ONU faz, né, falando dos avanços, né? Ele modera o entusiasmo do relatório e recorda os graves males que ainda abatem as maiorias. Insiste, porém, sobretudo, num modo diferente de ver as coisas, numa perspectiva distinta. Então, ele cita aqui o Ronaldo Munhoz. Deveríamos admirar-nos com a paciência e o desenvolvimento pessoal e social das mulheres. Admirar-nos com a solidariedade espontânea de tantos pobres como vizinhos e companheiros mais desvalidos, com os novos agrupamentos de adultos e jovens que continuam levantando-se contra o vento e a maré para partilhar a vida, para trabalhar e festejar juntos. Admirar-nos com a nova dignidade e a luta reivindicativa do povo Mapuche. O povo Mapuche é um povo indígena que está localizado, sobretudo, no Chile e na Argentina. E tem uma luta muito forte aqui na América Latina. Hora dessa a gente fala sobre ele. Então, continua aqui o Ronaldo Munhoz. Então, admirar-nos com a nova dignidade e a luta reivindicativa do povo Mapuche, com as pequenas comunidades cristãs, católicas e evangélicas que continuam brotando e dando frutos de fraternidade e esperança. Mais adiante ele vai dizer, no mundo dos pobres se cria uma lógica que permite ver a realidade de outra maneira. Permite ver que salvação não é adequadamente idêntica a progresso e desenvolvimento. O que nos parece muito importante. Então, essa ideia, a salvação, ou seja, o novo mundo, o mundo de justiça e paz, o reino da dignidade, não é idêntico a progresso e desenvolvimento. Esse conceito é fundamental. E permite ver que dos pobres pode vir a salvação. Para os não pobres, é experiência de graça. A opção pelos pobres já não é agora somente dar a eles, mas receber deles. Maravilha, não é? Essa ideia da liderança dos pobres, ela está mergulhada na experiência concreta brasileira. Isso é importante dizer. Isto aqui que o João Sobrino está nos dizendo não é literatura piedosa religiosa, não é esperança vã. Nós experimentamos isto aqui no Brasil. Por que é que o PT, o Partido dos Trabalhadores, resiste a tanta perseguição, a tanto ódio, a tanta mobilização das elites contra ele? Por quê? Porque o PT... Vamos olhar a fundação do PT, lá nos anos 80, 1980. Vamos olhar a fundação do PT. O PT está sentado sobre um tripé. Que tripé é este? As pequenas comunidades pobres de cristãos e cristãs espalhadas em rede pelo Brasil, lá nos anos 80, isso mudou bastante, mas era a realidade, né, chamadas comunidades eclesiais de base,
animadas pela teologia da libertação, milhares, milhares, milhares de comunidades, de pessoas, homens e mulheres, jovens, adultos, velhos e velhas. Esse é um dos elementos da formação do PT. Segundo elemento, os sindicalistas, aquele novo sindicalismo, o sindicalismo que surgiu nas greves do ABC e que despontou um sindicalismo guerreiro, valoroso, combativo. E a terceira vertente, os intelectuais. Os intelectuais que, ao longo dos anos, né, ao longo da história do Brasil, mas sobretudo ali que vinham das formulações dos anos 60 e 70, se colocaram a serviço da causa dos povos. É esse tripé. Então, é o grande tripé capaz de salvar o país, né? Os pobres, sua espiritualidade e os intelectuais. E a classe média. Né? Essa aliança, né? Os intelectuais em geral são pessoas das camadas médias da classe média. E essa aliança entre classe média e pobres que tornou, viabilizou o PT. E quer saber de uma coisa? Quem assumiu a liderança deste projeto? Quem é o nome que é o líder desse projeto e em torno do qual nós nos reunimos no país hoje? Sim, ele. Luiz Inácio Lula da Silva. Não é um intelectual. Nunca foi intelectual. E se tornou um intelectual ao longo do seu processo como líder político. O Lula é um pobre. Continua pobre. Cabeça de pobre. Alma de pobre. Coração de pobre. E agora é de fato pobre, porque os ricos arrancaram tudo dele. Arrancaram tudo dele. O Lula não tem mais nada. Foi tudo tomado deles. Tudo tomado dele. Não tem mais dinheiro nenhum. É ele o líder. Ele liderou o projeto que sonhou e que sonha um novo país. Então nós já vivemos aqui no país. Isto que o João Sobrino nos descreve, nós experimentamos aqui no Brasil. Nós experienciamos juntos e juntas aqui no Brasil. É a liderança dos pobres que é capaz, é a única capaz de encontrar uma salvação. E encontrar uma salvação, inclusive, para os ricos, porque eles estão destruindo o planeta. É a civilização fundada sobre a solidariedade, sobre a austeridade, sobre a partilha, a única capaz de salvar a humanidade. E se há alguém que tem resposta para esta civilização, são os pobres, as mulheres, os negros, os indígenas. Então, para mim, que sou uma pessoa de origem, ainda hoje, uma pessoa de classe média, para vocês, você, irmão, irmã, que é alguém de classe média, é com eles a liderança. Não é com a gente. Não é com a gente, não. Acho que essa é uma questão fundamental para pensar nossa caminhada, nossa jornada paz e bem, nossa jornada cada um de nós, nossa jornada em nossas igrejas, nossas religiões, nossas espiritualidades, nossa inserção na sociedade. Nós vamos falar sobre isso ao contemplar a caminhada de Dom Pedro Casaldáliga e de Ernesto Cardenal aqui no Paz e Bem esses dias também. A Mangueira nos mostrou isso. Assista a aula com Pedro Lima Vasconcelos. Isso, tá? O desfile da Mangueira, o samba-enredo da Mangueira, ele fala que é uma tese sobre a liderança dos pobres para a salvação do Brasil. Vamos então agora meditar sobre esta subversiva constatação, a de que os pobres devem liderar o processo de mudança e devem retomar a liderança do país. Deixar essa realidade pousar no nosso coração. De deitar raízes, criar raízes, enraizar-se em nosso ser. Espinha ereta, coração tranquilo, olhos fechados, respiração profunda, mantra. Vamos lá? Estou fechando meus olhos, fecha os seus.
Quem abriu os olhos? Nossa Senhora, olha que maravilha! Eu estou vendo aqui na tela, ali atrás, um rasgo amarelo no azul do nascer do dia. Maravilha. Sabe, a gente na meditação estava ouvindo os pássaros, agora estamos olhando o nascer do sol. Os pobres, que nada ou quase nada têm, nos ensinam isto também. O melhor da vida é gratuito. A gente não compra. Não compra. Faze bem. Faze bem.